abrir a Bíblia em Apocalipse, o livro do Apocalipse, no capítulo 20. Quero retomar aqui algumas considerações que faremos aqui nos versículos 4 e 5 e 6 de Apocalipse. Vejam bem, diz assim o texto sagrado: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Amados, nós estamos falando ultimamente acerca do milênio. Chegamos aqui no capítulo 20 de Apocalipse. E quando nós falamos do milênio, como já foi dito reiteradas vezes, eu quero apenas lembrar os irmãos, estamos falando de uma dispensação, de um período de tempo, levando em conta que a palavra grega que corresponde à dispensação, ela tem dois significados básicos. Por um lado, significa período de tempo. Por outro lado, significa administração. Se você reunir esses dois significados, administração com um período de tempo, quando você falar acerca de uma dispensação, você está dizendo que Deus, em um determinado momento da história, em um determinado período da história, ele tem uma determinada administração. Ou seja, Deus tem um plano eterno para cumprir com a sua criação. Ou seja, quando Deus começou a história, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, quando diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, ele cria com um propósito. Está em Apocalipse capítulo 4, versículo 11. Todas as coisas vieram a existir por causa da tua vontade. Ou seja, nada veio a existir por acaso. Tudo que veio a existir, existe em razão ou mesmo em função da vontade de Deus. Deus tem uma vontade soberana.